Bem, então se você selecionar cálculos e clicar no recortar, o que vai acontecer com essa palavra? Ela vai sumir do seu texto. Ou seja, ela vai ser removida. Mas removida para sempre? Não. Ela vai ser enviada temporariamente para uma área que o Word usa para você poder fazer a edição, editar a edição dessas palavras. Essa área é chamada de área de transferência. Lembra a questão anterior? Que ele falava em gerar uma cópia. Quando você gera uma cópia, a palavra não será removida não na cópia, mas ela irá uma imagem dela para a área de transferência. O recortar também vai, só que o recortar a palavra será removida, porque o recortar ele move de um lugar para outro. Então o item 17 também está correto. Vamos à próxima? 18. Se houver a necessidade de sublinhar a palavra discos, ele poderá fazê-lo com sucesso por meio da seguinte sequência de ações. Selecionar a referida palavra, pressionar simultaneamente as teclas Ctrl, Shift e S. Essa questão, caro amigo, é uma questão que quem não sabe nada de Word acerta. E quem sabe, mexe no Word, vai errar essa questão. Olha para você ver que curioso. Como é que o examinador, às vezes, ele é maldoso. Porque se você olhar aí na sua teclinha lá de sublinhar, você vai ver que a combinação de tecla de atalho seria Ctrl S que sublinha. Então, naturalmente, você iria marcar errado nessa questão. Só que essa questão está correta. Por que ela está correta? Porque o Shift não faz diferença nessa tecla de atalho. Tanto faz você dar um Ctrl S como um Ctrl Shift S, essa questão estaria correta. O Shift é neutro. Mas, professor, então qualquer tecla de atalho que eu pressionar o Shift junto, ela vai ser neutra? Aí que vem a má notícia. Não. Eu te adianto que Ctrl N, Ctrl I, itálico e Ctrl S sublinhado, o Shift não faz a menor diferença. Tanto faz ser com ele ou sem ele, você vai fazer a operação. Agora, se você, por exemplo, pressionar na sua tecla aí, no seu teclado, Ctrl D, você observar que Ctrl D vai abrir uma caixa de diálogo chamada fonte. E se você pressionar Ctrl Shift D, você já vai ter um sublinhado duplo na palavra. Então você pode ver que no caso do Ctrl D, o Shift faz diferença. Então é uma questão complicadíssima, porque até para estudar todas as combinações que o Shift faz ou não faz diferença, é um pouco complicado. Então tem que ter muita prática aí no Word. Tá? Mas eu já adianto, negrito, itálico, sublinhado, o Shift é neutro. Ele pode ser usado ou não, que você vai sublinhar, negritar ou colocar itálico da mesma maneira. Então, por incrível que pareça, a questão correta. É uma questão que pegou muita gente na prova. Vamos à próxima? 19. Para alterar o estilo da palavra histórico, ele obterá sucesso nesse intento por meio da seguinte sequência de ações. Selecionar a palavra histórico, na caixa de estilos, está normal aí, né? Clicar sobre o estilo desejado. Bem, questãozinha aí que eu já vou adiantar, mas vou mostrar para você, ela está correta, porque o Word ele já vem com um conjunto de configurações, né, de formatações próprias, que quando você aplica em um desses conjuntos, você altera a formatação de parte ou todo o seu texto. Esse conjunto de formatações é conhecido como o estilo. Onde você vai achar ele? Vamos aí na sua tela para eu poder mostrar. Aqui na tela do Word, na barra de ferramentas formatação, você tem a caixa de estilos. Como você também tem o botão estilos e formatação. Então se você vir aqui na caixa de estilo, tá aí os estilos, tá vendo? O conjunto de formatações que o Word já traz. Então se eu aplicar um estilo título 1 em parte do meu texto, ele vai ficar numa formatação diferente do título 2 e diferente do título 3. Isso é muito usado em monografia trabalho ABNT. Por quê? Porque para você poder inserir um índice, para o Word criar um índice para você automaticamente, você tem que ter estilos diferentes no título,
estilo diferente no subtítulo, estilo diferente no texto, que aí o Word poderia reconhecer os pedaços do seu texto e poder formar um índice automaticamente. Muita gente faz índice sem fazer estilo, então não vai funcionar, não vai conseguir fazer. Por isso que é uma ferramenta muito usada no Word e muito abordada em prova. Então, voltando à questão, está aí a questão na tela, ela está correta. Você altera os estilos aí nessa opção. Vamos à próxima. 20. Questão muito cobrada em prova, fique atento. Se desejar que os caracteres não imprimíveis, que indicam as marcas de parágrafo, sejam exibidas na tela, ele poderá fazê-lo com sucesso clicando no botão chamado Mostrar, Ocultar Marcas de Parágrafo, o nome desse botão. Então, o que você achou dessa questão? Caracteres não imprimíveis são justamente visualizados por meio desse botão aí, chamado Mostrar, Ocultar Marcas de Parágrafo. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, nem sempre cai essa questão só dessa maneira. Vou mostrar para você aí na tela o que esse botão irá mostrar, ou seja, esses caracteres não imprimíveis, para você poder fazer uma análise que ele pode ser cobrado além só do desenho. Vou mostrar na sua tela e vou mostrar o que esses caracteres imprimíveis representam no Word. Então, olha lá. Se você digitar algum texto, estou digitando aqui um texto aí para você. Se eu ativar o botão, pode observar que ele está aí, ó, mostrar, ocultar marcas de parágrafo, que é o Ctrl asterisco. Pode observar que ele vai colocar marcas de espaçamento no meu texto. Então, por exemplo, se eu der espaço após o professor Fabrício, ele colocou esses pontinhos. Se eu pressionar Enter, ele coloca o sinalzinho parecendo um pi. Se eu tabular para abrir parágrafo, pode observar que ele coloca essas setinhas. O porquê disso? Nós temos mania, por exemplo, vamos supor que você esteja digitando um texto. Ó. Eu estou estudando para uma prova de concurso. Então vamos supor que eu quisesse quebrar essa linha, ou seja, mudar, não fazer com que essa linha chegue até o final lá da minha margem. Eu quero já mudar de linha aqui após a palavra concurso. Nós temos um péssimo hábito de pressionar a tecla Enter, não é isso? Estaria errado eu fazer isso. Você não pode pressionar Enter para quebrar uma linha. O Enter só poderia ser utilizado se eu pressionasse um ponto final, aí sim Enter. Porque o Enter só é usado para final de parágrafo. Não utiliza Enter a não ser em final de parágrafo. Então, se eu quisesse quebrar a linha, eu teria que pressionar a tecla Shift Enter. Pode observar que ele colocou um outro símbolo aí na tela. Esse símbolo indica uma quebra de linha. Então, quer dizer que minha linha não terminou. Eu apenas mudei de linha, mas eu continuo na mesma sequência. Porque se você não tem essa quebra de linha, as palavras ficam com aquele espaçamento. Então, um espaçamentozinho, quando você vai alinhar, justificar, fica uma palavra muito longe da outra. É por causa da falta de quebra de linha. Então, pode ver que o Word está me mostrando ó, que após a palavra concurso, eu tenho uma quebra de linha. Outro caso é o seguinte, quando você quiser mudar de página, por exemplo, na página 1, eu quero ir para a página 2, muitos iriam fazer o quê? Ó, ficar apertando o Enter ó, até chegar na página 2. Está errado, eu não posso fazer isso. Então, eu vou voltar aqui. Para eu poder mudar de página, ir para a página 2, eu tenho que inserir uma quebra de página. Como é que eu vou inserir uma quebra de página? Pressionando Ctrl, Enter. Aí você pode observar na sua tela ó, que ele me mostrou onde eu quebrei minha página. Então tem lá uma quebra de página. Então você pode observar que esse botão, todos os espaçamentos que eu fiz, ele me mostrou. Então é importante você saber esses espaçamentos, porque ele pode te cobrar isso em uma prova futura aí. Ok? Se eu voltar e desativá-lo, ó, some os espaçamentos. Aí você não tem mais uma visão desses símbolos. E quando você imprime, esses símbolos não são apresentados. Por isso que chamam caracteres não
imprimíveis. Então, voltando à questão. Então, a questão número 20 é uma questão correta, porque eles vão exibir as marcas de parágrafo na tela, como eu mostrei para você anteriormente. Bem? Então, tá aí. Resolvi aí uma quantidade de questões que você tem aí na sua casa. Eu comentei, observou como é que foi a minha interação, eu fui fazendo e mostrando para você na tela. Então você tem que fazer o mesmo em casa. Sente na frente do Word, resolva as questões, porque são questões de provas, tudo tirado de concurso. Não é o professor aqui que inventou, porque o professor não pode fazer isso, ele tem que trabalhar com o que já caiu em concurso. Então você vai resolver fazendo no próprio Word. Então pega as listas que você tem 3 listas de Word 2003 no seu material. Faça todas aí no seu próprio Word, que o seu rendimento vai ser melhor. Tudo bem? Então nos encontramos aí no próximo curso.